Hoje eu vou começar uma série de 6 vídeos que vai explicar, obviamente, como eu sempre costumo fazer, de modo resumido, as etapas de elaboração de uma lei, as fases, famosas fases do processo legislativo. Então aqui eu dividi em 6 fases: iniciativa, discussão e votação, aprovação, a manifestação do chefe do executivo, que é a sanção ou veto, a promulgação e a publicação. Começarei, obviamente, pela fase 1, que é a iniciativa. Então, o que vem a ser iniciativa? Bom, a iniciativa, que também é chamada de disposição, proposição, capacidade legislativa ou competência legiferante, é o ato que inaugura, obviamente, o processo legislativo de criação de uma lei. Então, a iniciativa nada mais é do que a apresentação de uma PL, ou seja, de um projeto de lei, ao Congresso Nacional. A iniciativa é a faculdade, ou seja, eu posso apresentar um projeto de lei. Ela é um direito, não é um dever. O congressista não tem dever, a população não tem dever, o presidente da República não tem dever, os demais legitimados não têm dever de apresentar um projeto de lei. Mas eles têm a oportunidade, a faculdade, a escolha. Então, a iniciativa é a faculdade atribuída a alguém ou órgão para apresentar um projeto de lei na forma e nos casos previstos no texto constitucional. Então, todo projeto de lei que é criado por aquele que tem essa competência, todo projeto de lei, ele obrigatoriamente, assim que é apresentado, ele passa pelo crivo, pelos olhares, ele é analisado pelas comissões técnicas permanentes. A mais famosa, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para saber se aquele projeto de lei ele é constitucional, sem prejuízo de outras comissões. Não apenas permanente, mas eventualmente alguma comissão temporária que foi criada eventualmente para alguma caso específico, algum projeto de lei específico. E aí, posteriormente, ele é levado às outras fases do processo legislativo, ou seja, discussão e votação em plenário, como veremos. Então, todo projeto de lei aprovado por uma das casas será obrigatoriamente revisto pela outra. Se um projeto de lei ele é aprovado, nós vamos ver isso na discussão e na votação, se ele é aprovado no Senado, porque começou no Senado, vai para a Câmara dos Deputados. Se ele é aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado. Quem começa sempre passa para outra, como se a outra casa fosse uma Câmara revisora. Mas antes disso, o projeto de lei que é criado, a iniciativa PL, projeto de lei criado, passa pelas comissões técnicas permanentes, eventualmente por uma comissão temporária, e aí sim vai para a votação. Quem tem a iniciativa de criar um projeto de lei? Quem pode criar um projeto de lei? Artigo 61, caput da Constituição Federal. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Basicamente, todo cidadão e, obviamente, aqueles que estão lá no poder propriamente dito, podem elaborar uma PL e aí tomar a iniciativa de começar uma lei ordinária. Quais são então as espécies de iniciativa? Falaremos rapidamente das espécies, as hipóteses de iniciativa. Primeira é a iniciativa chamada de geral ou comum, é a que consta justamente no caput, no artigo 61, servindo para a criação de leis ordinárias e também complementares. Então, cabe iniciativa geral ou comum, cabe a qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso Nacional, presidente da República, membros do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal,
o STF, dos tribunais superiores, dos demais tribunais superiores, STJ, TSE, STM e TST, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. Já chegaremos nos cidadãos, que é uma das mais curiosas e interessantes. Segunda espécie de iniciativa é a iniciativa parlamentar. A apresentação do projeto de lei cabe a qualquer um que está lá no Congresso Nacional, qualquer um dos membros do Congresso Nacional, ou seja, a iniciativa parlamentar cabe aos, óbvio, parlamentares, deputados federais ou senadores. E iniciativa, terceira espécie de iniciativa, é a iniciativa extraparlamentar. A apresentação do projeto de lei cabe ao presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, óbvio, aos tribunais superiores, ao Ministério Público e aos cidadãos. Quarta espécie de iniciativa é a chamada iniciativa concorrente. A apresentação do projeto de lei é de competência de vários legitimados. Não apenas uma pessoa pode apresentar um projeto de lei, mas várias pessoas possuem essa legitimação da lei ordinária, que nem agora nós estamos tratando. A Constituição estabelece que várias são as pessoas que podem apresentar um projeto de lei. Quinta espécie de iniciativa é a iniciativa exclusiva. Aqui sim, ao contrário da concorrente, na exclusiva, a apresentação do projeto de lei pertence a apenas um legitimado. E aí tem que partir dele a iniciativa. De outras pessoas não cabe, porque senão dá vício. Então, são situações em que a Constituição prevê que somente uma pessoa, um poder, seja quem for, possui a legitimação para apresentar um projeto de lei. O tradicional exemplo, surrado exemplo, é o parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal, que diz, parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Aqui é uma iniciativa exclusiva que somente o Presidente da República pode tomar a iniciativa e criar uma lei, um projeto de lei, modificando os efetivos das Forças Armadas. Então, a iniciativa exclusiva é quando se reserva a matéria legislativa a alguém específico e mais ninguém. E, por fim, a iniciativa popular, que é a mais curiosa, que chama mais atenção. Na iniciativa popular, o povo exerce diretamente o poder de criar um projeto de lei. O poder constitucional ele emana do povo. Então, a iniciativa popular ela pode ser exercida onde a população elabora uma lei e encaminha para o Congresso Nacional. Mas não basta simplesmente eu, Rodrigo, ir lá criar uma lei e chegar no Congresso entregar. Não. Parágrafo 2º do artigo 61 da Constituição traz os requisitos para se apresentar esse projeto de lei. Então, a iniciativa popular ela pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de uma PL, de um projeto de lei subscrito por, e aí vem a parte que é mais difícil, mais complexa, por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 Estados-membros da Federação, com não menos de 3/10% dos eleitores de cada um desses Estados-membros. Então, eu preciso de 1% do eleitorado do Brasil, distribuídos em pelo menos 5 estados da Federação, 5 Estados-membros da Federação, contendo pelo menos 3/10 dos eleitores de cada um deles. Então, não basta chegar, por exemplo, no estado de São Paulo e pegar lá 1% do eleitorado nacional, que é um estado mais populoso do Brasil, e simplesmente pegar a assinatura de todo mundo e criar. Não. Tem que dividir esse 1% em 5 estados e 3/10% ainda desses estados-membros. É difícil? Sim, mas é uma maneira que o nosso Constituinte de 1988, que elaborou a Constituição, previu para a população criar um projeto de lei. Então, a iniciativa popular, embora caiba para leis, não cabe para emendas constitucionais. Apenas para leis ordinárias e
nos casos específicos da Constituição. Então, pode haver lei de iniciativa popular nos Estados-membros e nos municípios ainda, desde que a própria Constituição Estadual assim até o autorize. Artigo 29 da Constituição Federal. Para finalizar, sanção do projeto de lei, nós vamos ver que a sanção é quando o presidente da República concorda com a lei que foi criada, discutida, votada, enfim, passou por todos os projetos. A sanção do projeto de lei pelo presidente da República não convalida a existência de algum vício na iniciativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque constituições anteriores determinavam que a sanção presidencial, se tinha algum vício de criação, algum vício de iniciativa, aquele vício estaria sanado. Aqui, hoje, não. A Constituição de 88 determina que sanção presidencial não apaga vício eventual de iniciativa. Próxima discussão, próximo debate, próxima aula online, próximo vídeo nosso do Resumindo Direito, vou falar da discussão e votação. Valeu, pessoal. Um abraço.